Aquilo que te protege do mal também te protege do bem. O episódio de hoje é sobre os mecanismos de defesa. Eu sou Fernanda Chaúde, especialista em desenvolvimento pessoal, e que bom ter você comigo no vídeo 2 dessa minissérie. Isso significa que você decidiu embarcar nessa jornada comigo. E eu resolvi colocar logo no comecinho dessa minissérie os mecanismos de defesa, assim como eu faço nos meus cursos pagos de desenvolvimento pessoal, porque os mecanismos de defesa, quando estão altos, te impedem de aprender, de crescer, de olhar verdadeiramente para dentro. Aqui eu vou trazer 3 de mais de 10 mecanismos que nós temos de defesa do nosso ego. E eu vou me basear em conceitos básicos e simples para você. Às vezes, eu posso me referir como paredes de proteção, que é assim que o Tony Robbins usa. Para quem não conhece, Tony Robbins é o meu mentor há 15 anos, é o maior coach do mundo e ele é o meu mentor dentro do Life Coaching. Ou eu posso também trazer um pouco da visão de Freud, que é o maior estudioso, e depois Ana Freud segue seus estudos, filha de Freud, segue os estudos na psicanálise sobre os mecanismos de defesa. E também quero trazer um pouquinho de como um curso em milagres enxerga. O curso em milagres chama de ego também, a diferença é que não divide, não separa em categorias, em alter ego, super ego, ID. Um curso em milagres só chama de ego. E na visão de um curso em milagres, toda defesa é um ataque e todo ataque é uma defesa. Nesse sentido, toda vez que você está com as suas paredes de proteção em alta, você não está só se defendendo, você também está atacando. E por isso é tão importante você entender. Entendo que os mecanismos de defesa são importantes, só que se você não souber lidar com eles, eles podem fazer você parar no começo da sua jornada, no meio da sua jornada ou antes mesmo de você concluir aquilo que você tanto espera, como, por exemplo, chegar ao 20º episódio dessa minissérie. Isso porque o ego vai fazer com que você se sinta tão pressionado a desistir aquilo que você está empreendendo que você nem vai perceber. Do nada você vai esquecer de assistir a minissérie. Do nada você vai colocar outras coisas no caminho. Os mecanismos de defesa, ou paredes de proteção, em uma ideia ilusória, nos protegem para sempre. Só que a verdade é que eles até são úteis, sim, em alguns momentos, por um tempo determinado. Mas quando eles são deixados lá, em alta, sem resolver de verdade o que está por trás daquela parede de proteção, vira uma grande autodestruição silenciosa, como eu chamo. Por exemplo, quando você se machuca feio e faz uma ferida que sangra muito, você se enrolar com um pedaço de tecido ou de pano pode ajudar a estancar o sangue por um momento até que você chegue ao hospital e receba o tratamento apropriado. Então, aquele tecido já não é mais necessário. Ou podemos até pensar no exemplo do step do carro. Se você fura o pneu e coloca lá o step por um tempo específico, ele é importante, ele ajuda. Agora, se você não voltar o pneu original do carro, você vai ter problemas. Só que na vida, voltando às paredes de proteção, nós não aprendemos como resolver as feridas, apenas como estancá-las. Então a gente vai lá, coloca alguma coisa em cima, vai proteger aquela ferida de alguma forma, e aí, com o passar do tempo, aquilo vira um câncer, não necessariamente físico, mas também físico, ou um câncer na alma do indivíduo. Na perna, se o tecido, ou na mão, se o tecido fica lá, pode dar uma infecção generalizada, não é isso? Pode dar algum tipo de problema que pode até levar à amputação dessa mão, dessa perna, que pode levar até, eventualmente, à morte. É isso que acontece se a gente não olha para dentro e não tira esses mecanismos de defesa para olhar o que é que a gente tanto está protegendo, curar aquela ferida e aí sim deixar que a cicatriz conte a história, mas não mais necessite de proteção. É a única forma de a gente se manter vivo nesse mundão. Se a gente não faz isso, os nossos mecanismos de defesa nos mantêm na nossa própria prisão interna, dentro desses muros que nós construímos. Talvez você já tenha escapado do quarto de vidro no seu primeiro movimento de quebra no autoconhecimento. Agora está na hora de você quebrar os muros que ainda te prendem. Eles são inconscientes e você não faz por mal. Só que dificilmente você percebe sozinha, sozinho, que você está em uma parede de proteção.
Eu me lembro das paredes de proteção que eu estava e que ainda posso entrar até hoje. Todos nós entramos, é uma coisa que acontece internamente com todos nós. Ninguém é isento de passar por isso. E, como eu já falei, em períodos curtos, ok, em períodos longos, um grande problema. E quando eu tive a minha segunda grande queda emocional, eu descobri que não só eu estava cheia dos meus muros de proteção, como eu ainda continuei dentro dos meus muros de proteção. Por isso eu demorei para pedir ajuda, porque eu ainda estava dentro dos meus mecanismos de defesa. Então não pense que você sozinha, sozinho aí passa por isso. Todos nós passamos pelo mecanismo de defesa. E a verdade é que a gente pode aqui substituir como muros. Muros que nos afastam de nós mesmos, muros que nos afastam das pessoas. Porque quando a gente fala mecanismos de defesa ou paredes de proteção, pode parecer até bom, não é? Quem não quer se defender e se proteger? No fim, todos nós queremos nos proteger de sentir dor. É assim que o ser humano funciona. Ele quer se proteger de sentir dor e quer buscar o prazer a qualquer custo. Então, quando a gente vincula algo negativo a ficar nas paredes de proteção, é que a gente de fato vai querer baixá-las, vai querer quebrar esses muros, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu entendi que eu estava muito presa dentro de mim mesma, é que eu decidi quebrar essas paredes. Aqui, como eu falei, eu vou trazer 3 de tantos mecanismos que eu podia trazer. E eu escolhi esses 3 porque são os 3 que eu vivi. Os 3 mecanismos de defesas que eu vivi são os meus sabores favoritos. E olha que coisa curiosa, o sabor favorito dos meus alunos também. Em sala de aula, quando eu mostro os 10 e pergunto quem tá nesse, quem tá nesse, quem tá nesse, os que eu vou apresentar agora para você são os recordistas. Acho que Deus une os propósitos mesmo. E a gente tem muito mais similaridades do que talvez você imagine. Por isso que eu falei no primeiro vídeo que eu te conheço, porque estamos juntos nessa jornada de desenvolvimento pessoal. Primeira parede de proteção é a negação. E é o primeiro que eu quero apresentar para vocês, porque eu quero falar da parte que não é tão óbvia. Não é tipo negar quando o indivíduo está no ápice do medo dele, quando ele está se sentindo tão inseguro que ele nega, por exemplo, quando ele recebe a notícia da morte de alguém da família. Essa negação pode ser um movimento bem óbvio, bem drástico, bem nítido, a pessoa não aceita, ela não, tipo assim, não, a pessoa não morreu para ela. Mas eu quero aqui falar de uma outra negação que é menos nítida, aquela negação no sentir. Por exemplo, você bebe álcool todos os dias e você diz: não, mas eu não estou viciado, eu paro quando eu quiser. Você está tomando remédio para a depressão, para a ansiedade e você fala: não, mas está tudo bem, está tudo tranquilo, minha vida está boa, não tem muita coisa para eu melhorar. Inclusive, me vem à cabeça agora um exemplo de um coach, em uma sessão de coaching. Eu perguntei o que ele estava ali fazendo comigo, né? Qual era o objetivo dentro do processo de coaching comigo. E ele disse assim: eu te contratei, coach, porque algumas pessoas que eu conheço fizeram um processo com você e falaram que amaram, então eu vim. E eu falei: certo, mas qual é o seu objetivo? O que é que você está verdadeiramente buscando na sua vida? E ele disse: ah, mas a minha vida tá ótima, tá tudo bem. Bom, fazendo uma longa história curta, na terceira sessão ele me conta que toma 8 remédios para a depressão, ansiedade, para dormir, para acordar, enfim, diversos remédios. Ele traía a esposa dele, casado há mais de 20 anos, traía há mais de 10, enfim, uma série de questões que ele negava, ele não olhava para aquilo, ele negava de verdade que aquilo era um problema. E na cabeça dele estava tudo certo, porque ele estava em negação e porque o Tony Robbins diz que nós colocamos amaciantes naquilo que dói. Então a gente não quer olhar para aquilo que dói, a gente nega aquilo que dói. É um pouco diferente da fuga. Um outro mecanismo de proteção é a fuga. A fuga é o seguinte: eu sei que está ali e eu fujo daquilo. A negação é: tá ali na minha frente, mas eu não enxergo o que está ali na minha frente. A fuga eu enxergo e decido fugir. A negação eu não enxergo o que está ali na minha frente. Eu vivo um não constante. E eu, por muito tempo, quando estava estacionária no meu desenvolvimento pessoal, eu também vivia numa certa negação. Eu literalmente não enxergava o que é que eu tinha que melhorar. Eu achava que não tinha nada para melhorar. Muito pelo contrário, eu achava que minha vida estava ótima, eu estava prosperando profissionalmente, eu estava no meu casamento muito bem sucedido, eu estava ganhando meu dinheiro, sendo reconhecida. Eu não tinha o que reclamar. Na minha crença espiritual, se nós estamos nessa terra, é porque nós temos muita coisa para curar em nós mesmos e, quem sabe, ajudar o outro a fazer o mesmo. Para mim, o único que veio absolutamente curado é o Mestre Jesus. Agora,
a maioria esmagadora de nós temos muita coisa ainda para curar dentro. Agora, é claro, dói olhar. Dói olhar principalmente quando você acha que você já olhou, como era o meu caso. Eu já estava há 8 anos fazendo desenvolvimento pessoal. Eu falava, gente, mas eu já resolvi isso, eu já perdoei minha mãe e meu pai, eu já perdoei o abuso que eu sofri na minha infância, eu já me perdoei pelas minhas escolhas erradas. Não, mas eu já passei por isso, já entendi quem eu sou, eu já entendi isso, eu já entendi aquilo. Só que lembra que eu falei no primeiro vídeo que a gente vai sair do cognitivo e ir lá para o coração? Essa é a nova mentalidade? A mentalidade antiga é aquela que cura aqui no cognitivo, na razão. A nova mentalidade é aquela que cura aqui dentro. Então, se tem algo ainda doendo dentro de você, sim, tem alguma questão aí para ser olhada ainda. Talvez você ainda não tenha olhado para as feridas mais importantes, ou se olhou, colocou um band-aid em cima dela. É necessário que a gente olhe ainda mais a fundo, atrás dessas paredes de proteção. Então, uma pergunta que você pode se fazer aqui é: o que será que eu estou negando? Se tivesse alguma coisa, o que poderia ser? O que eu não estou querendo olhar agora? O que realmente está doendo? Isso requer que você queira se aprofundar em conversas profundas, principalmente consigo. Você pode sair desse vídeo e anotar no papel o que é que você verdadeiramente está negando, porque uma pergunta feita, ela vai precisar ser respondida. E você se perguntar o que será que eu estou negando pode te trazer uma verdade. Eu, por exemplo, estava negando que eu não estava curada. Eu estava negando que eu era ser humano, bem normal e bem comum. Eu estava negando que eu ainda tinha muita raiva do meu abusador da infância. Eu estava negando uma série de questões, especialmente depois eu descobri que porque eu sou cristã e cultivo bons valores no meu coração, eu não podia assumir nem para mim mesma que eu tinha ainda tanta raiva no meu coração, que eu tinha ainda tantas coisas aqui dentro que precisavam ser curadas. Então eu preferia negar, não, eu não tenho nada disso. E eu não tinha nem olhado ainda para as reais questões. Então não era uma fuga, como eu falei. Sim, a fuga era o seguinte: eu tenho raiva e não quero olhar para a raiva. Eu nem sabia, não. Eu falava, não tenho raiva. Eu sou ser de luz, eu tô tão evoluída que eu já perdoei o meu tio que fez o que fez. Você entende a diferença? A segunda parede é a racionalização. A racionalização e eu tudo a ver. É a minha parede de proteção número 1. Eu comecei pela negação porque é a mais comum, mas a minha número 1 é a racionalização. A racionalização são aquelas justificativas que a gente vai criando na nossa cabeça. Por exemplo, na morte de alguém da família. Ah, eu tenho que assumir o lugar do meu pai, senão as coisas não acontecem. Eu tenho que resolver as coisas do velório, senão as coisas não acontecem. É uma forma de eu evitar sentir aquela dor, daquele luto, daquela tristeza agressiva que é perder alguém que você ama. E aí você racionaliza e vai colocar a tua energia em outra coisa. Não vive aquele sentimento e às vezes fica com o seu luto preso 1 ano, 10 anos, 20 anos. Eu já lidei com pessoas com luto preso há 20 anos. Então são pessoas que racionalizaram aquela dor. Ou mesmo perder um emprego, por exemplo. Ah, eu perdi um emprego porque meu chefe é de tal jeito, porque a empresa é de tal forma, sem de fato olhar para dentro, olhar o que verdadeiramente levou aquela demissão ou qualquer que seja a questão. Então, a racionalização é uma forma de se proteger, de sentir a dor, por exemplo, de um abandono, de uma rejeição, de uma grande frustração. Então, são essas racionalizações, essas justificativas que a gente vai colocando ali para evitar sentir a dor. E é isso que acontece hoje na humanidade e que, para mim, é o grande ponto de todo o movimento da nova mentalidade, a minissérie, da nossa aula extraordinária, de tudo que vem por aí dentro da empresa, da minha empresa da Saúde Treinamentos, que é a visão que eu tenho dos próximos anos dentro do desenvolvimento pessoal. A maioria esmagadora das pessoas que pratica o desenvolvimento pessoal está nessa parede. Elas intelectualmente já sabem tudo. Elas racionalizaram um monte de questões. Por isso, elas estão um pouco mais duras mentalmente. Elas estão um pouco mais rígidas, por isso elas estão muitas vezes nesse lugar um pouco superior e arrogante. Por quê? Porque elas já sabem, elas já fizeram, elas já conseguiram, elas já estão tão justificadas e racionalizadas na cabeça delas que elas acabam se distanciando, se desconectando das pessoas. Prazer, Fernanda Chaude. Há mais ou menos 4 anos eu estava nesse lugar,
totalmente cabeção, afastada emocionalmente, obviamente, de mim e, consequentemente, das pessoas ao meu redor. Então, muitas vezes você não consegue nem se conectar com as pessoas por causa exatamente dessa parede de proteção. E é por isso que as mentes estão bem endurecidas, o julgamento muito alto, o cancelamento muito alto, a comparação muito alta, é tudo muito duro hoje para as pessoas, os ataques, as brigas, as defesas e os ataques, né? Dentro de um curso em milagres é a mesma coisa, justamente por causa disso. As pessoas estão aqui, ó, por isso eu falei cabeção, as pessoas estão aqui, ó, tentando resolver tudo aqui. Lembra que eu dei o exemplo do celular? De ir para o ladrão que roubou o celular? Então a gente está tentando resolver a nossa vida aqui, ó. E se a gente não baixar essa parede de proteção e falar, não é aqui que está a solução está aqui, a gente não vai conseguir sair desse cabeção. E é por isso que vai ter todas as consequências que eu falei, de uma vida em exaustão, sem vitalidade, divórcio, acaba que gasta todo o dinheiro que ganha para buscar um alívio em algum lugar, ou nem se sente merecedora, porque tem uma série de questões aí que não te deixam se sentir merecedoras, mas você não olha porque você está se protegendo de você mesma. Inclusive, uma das falas de um curso em milagres é que a crença mais absurda que o ego nos colocou é o medo de nós mesmos. Nós temos medo de nós mesmos, temos medo de olhar para dentro. Eu tinha medo de eu descobrir, por exemplo, que eu não era tão boa e tão perfeita assim. Como assim? Eu já estava há 8 anos, né, mestre, no desenvolvimento pessoal. Como assim? Eu, tão maravilhosa e tão perfeita? Como assim? Eu já resolvi todas essas questões, eu ensino isso em sala de aula. Como eu agora vou admitir para mim mesma, é loucura. Entendeu? Então a gente se coloca nesse lugar e a gente precisa quebrar para sair dele e para construir essa nova mentalidade. Por fim, eu poderia ficar o dia inteiro falando, eu vou me controlar aqui, eu vou direto para a terceira lei, que é a última parede de proteção. E é muito comum também. E uma meio que está interligada à outra em algum nível, que é a parede do isolamento. Toda vez que você se sente, por exemplo, inadequada, excluída, ameaçada, você quer se proteger e para se defender de se sentir assim, você se exclui, você se isola, ficando muito tempo sozinha, literalmente. Você vai se excluindo dos grupos de amizade. Você acha que eles que te excluíram, mas se você fizer uma autoanálise, quem se excluiu foi você. Você para de conviver com esses grupos. Você começa a controlar um pouco mais o local onde você está e a conversa que você tem. Até mesmo na sua terapia, no seu coaching, você controla o que acontece ali naquela sessão. Você controla até onde o profissional pode chegar dentro do teu coração. Dependendo da pergunta, você desvia com uma resposta que leva a conversa para outro lugar. De novo, você não faz isso de forma racional, nem mesmo consciente, você nem percebe que você está fazendo isso. Se não tiver um profissional ali capaz de verificar que você está nessa parede de proteção e capaz de baixar isso em você, te dar um nível de segurança para que você acesse suas dores, você vai viver manipulando, controlando os processos de desenvolvimento pessoal que você faz. Acho que eu já me apresentei, né? Fernanda Chaúde, prazer. Eu manipulei muitos dos meus processos no autoconhecimento, até como eu te falei, há 4 anos, quando eu entendi que, na verdade, eu estava rasgando meu dinheiro, frustrando a mim mesma, frustrando as pessoas ao meu redor, estava estagnada em algum nível na minha vida, na minha carreira mesmo, indo bem, eu estava me sentindo travada porque eu estava manipulando esses processos. Você também pode querer isolar o seu sentimento fazendo alguma outra coisa. Por exemplo, você pode se isolar focando no problema dos outros. Você isola a sua dor e o seu sentimento, você coloca lá numa gavetinha, joga para debaixo do tapete e você vai resolver a vida do outro. Aí você tá ocupado o dia inteiro, fazendo 1000 coisas por dia, nossa, resolvendo o problema daqui, resolvendo o problema dali. E você tem um certo orgulho, entendeu? De dizer assim, ai, mas eu carrego o peso do mundo nas costas. É, porque você, para não olhar para os teus pesos de verdade, para as tuas dores, você foi olhar para as dores dos outros. E aí, para que você se equilibre internamente em algum nível, você vai precisar suavizar esse sentimento que você escondeu, porque não importa se você isolou e escondeu, ele tá aí. Aí você vai lá fazer algum uso de medicamento, bebida, comida. Tem gente que vai para pornografia, para compras, para reclamação, ataque na rede social, enfim, alguma forma de extravasar aquilo que você isolou e escondeu às vezes há muitos e muitos anos. E na verdade o que acontece é que você vai no empilhamento emocional.
Mais pra frente a gente vai falar de emoções, ou seja, você isolou um sentimento de rejeição lá na tua infância, você se sentiu tão mal, você se protegeu, isolou, se protegeu, se isolou das pessoas e agora você vai vivendo isso de novo e de novo, vai empilhando esse isolamento quando um grupo de amigos não te chama para fazer alguma coisa, quando você é demitido do trabalho, aí você vai se isolando cada vez mais. Agora, quem veio primeiro? Por exemplo, você foi demitido do trabalho e se isolou ou você se isolou e por isso foi demitido do trabalho? Aí é uma autorreflexão que você vai precisar fazer, tudo bem? Então tem uma série de sentimentos que você pode estar isolando e ao invés de você olhar para essa situação, de endereçar isso e realmente fazer a troca desse estado emocional, que mais para frente a gente vai falar de como fazer isso, você acaba engolindo tudo isso, guardando tudo isso dentro de você e você só vai de fato perceber que você está nisso quando você começar a ter as suas síndromes do pânico, alguma consequência drástica no seu corpo físico, alguma doença física. É assim que você vai percebendo que alguma coisa está errada e que você tem muitos sentimentos presos aí dentro de você. Talvez um divórcio, talvez a morte de alguém, algo vai precisar acontecer para desencadear isso em você. Ou você vai ser a pessoa que aprende com o exemplo da outra. O Curso em Milagres diz que a vida pode ser, a sua vida pode ser um exemplo ou um warning, ou pode ser um aviso, um exemplo ou um aviso. E eu espero que a minha história dentro da minissérie A Nova Mentalidade seja um aviso para você não querer chegar lá no fundo do poço para que daí você decida mudar, que você ao me escutar queira fazer suas reflexões. Peraí, do que eu estou me isolando? Qual o sentimento que eu estou isolando dentro de mim que é tão doído? O que eu tenho que fazer para olhar para esse sentimento? Se eu estou racionalizando, que história que eu estou contando sobre alguma questão específica que eu preciso olhar? Não sei, você é que tem que pegar esses 3 mecanismos de defesa que eu apresentei agora e olhar e colocar no papel qual deles faz mais sentido para você e o que verdadeiramente dentro de cada um você acredita que possa estar acontecendo com você. É assim, por meio da vulnerabilidade, de você verdadeiramente querer olhar para dentro, dentro desses mecanismos, porque o problema não é o mecanismo, é o que está por trás dele. Então, ao querer olhar para isso, ser vulnerável o suficiente para olhar para isso, é que você vai encontrar a sua verdadeira força. Coloca aqui nos comentários para mim qual mecanismo de defesa você mais se identificou e onde você percebe que ele mais atua na sua vida. É na relação amorosa? É na vida pessoal, é na vida profissional, é com os teus pais, com os teus filhos, com o seu dinheiro, com o teu corpo físico, onde que mais aparece esse mecanismo de defesa e o que você vê que mais prejudica na sua vida. Um beijo e até o próximo episódio.